noite, meu nome é Alves, hoje eu vou falar sobre Design Thinking. Então, Design Thinking é uma abordagem centrada no ser humano que não é só um experimento, então ele dá poder para você experimentar. Então, ele foca para você entrar dentro do seu problema e gerar inovações, então novas ideias. Então por que inovar? Antigamente, com as empresas, por causa da competitividade até, precisava gerar novas ideias. Só que antes você não tinha um meio para isso. Então, acabou criando esse novo conceito de Design Thinking para te ajudar a criar todas essas inovações. Então, o Design Thinking ele é separado em vários processos. Então, no Empathize, que é você ter empatia com os problemas, você entrar nos seus problemas, e o Define. Nessas duas fases, elas estão dentro de uma outra fase que chama imersão. Então você tem essa imersão dentro do seu problema. Então você tem a empatia com ele, você acaba conhecendo ele e define, que é o quê? Você definir os seus problemas e os processos que você quer gerar novas ideias, novas soluções. A ideação, que é o Ideate, que é você criar essas novas ideias. Então a partir desse mapeamento do seu problema, você consegue ter insights para gerar novas ideias. O prototype é através das suas ideias, que foram eleitas aqui nessa fase, você conseguir prototipá-las. Então, isso e testá-las. Então, você testa com seus usuários, você vê como, se o protótipo mesmo está aderente à solução do problema. E nesse tudo, na verdade, é só uma iteração. Então, você itera todo esse processo até conseguir mesmo adequar ele para essa ideia gerar a solução para o problema. Então, as etapas do processo, como eu falei antes, ela passa pela imersão, que é mesmo você entrar dentro do problema. Essa fase de análise e síntese é você, depois desse mapeamento de todo o processo, você analisar e sintetizar elas para serem usadas na fase de ideação. E a ideação é a geração de ideias e a prototipação. Então, a primeira fase, são separadas em duas. A imersão mesmo, ela tem a imersão preliminar, que é quando você começa a conhecer qual é o problema que você quer solucionar, que você, sei lá, entra numa empresa, se você tiver tipo de auditoria, alguma coisa assim, de alguma coisa do tipo, você começa a ver como é o problema em si. Então você conversa com os stakeholders, todas essas coisas, que é essa imersão preliminar. E a imersão em profundidade é quando você começa a entrar mesmo no problema. Então você mapeia todo o seu processo, vê como ele está funcionando, como ele existe hoje, para você conhecer ele mesmo. Então você acaba entrando nele e vendo como está sendo feito. Não sei se deu para entender muito bem, mas... Depois de todo esse mapeamento do processo, você tem essa pausa, que é para aquela análise e síntese que eu expliquei antes. Então, depois de todos os dados, que você acaba levantando vários dados do problema que está acontecendo, conversando com vários stakeholders, porque você precisa ter diferentes perspectivas dele. Então, a partir deles, você faz essa análise e síntese para começar a ideação. A ideação ela pode ser feita por brainstorms, que é o mais comum que é feito, só que ao invés de você só pela sua equipe, você traz o seu cliente junto. Então você traz todos os stakeholders para discutir sobre a ideia. Então nesse jogo de ideias e tal, você acaba podendo gerar novas soluções. Só que para ajudar isso também é bom ter um time multidisciplinar. Então você pode ter, qualquer um da sua empresa pode ter uma ideia melhor do que um cara que é um designer, por exemplo. Porque você não precisa ser um designer mesmo para aplicar o Design Thinking. Depois dessa geração de ideias, você vem com a prototipação. Então, depois das ideias serem elegidas, você cria um protótipo, que pode ser um desenho, alguma coisa do tipo, pode ser com Lego, você pode criar uma peça de Lego para criar o seu protótipo, e com ela você apresenta para o seu cliente. E nisso tudo ele avalia, vê se aquilo mesmo vai atender ele, e se não atender, você volta tudo aquilo e começa de novo, que é uma fase para iterar, então tem uma melhoria contínua intercalada. Então eu tenho as soluções inovadoras e preciso transformá-las em negócio. Então não é só você ter o Design Thinking, então você precisa mostrar isso para todos os seus funcionários e mudar o pensamento deles. Então eles têm que saber que eles precisam mudar e começar a pensar
em perspectivas diferentes. Então você precisa, no seu negócio, atender isso, ter essas equipes multidisciplinares e todos esses processos. Eu acho que eu esqueci alguma coisa, mas mais pra frente eu falo. Então esse é um caso que eu achei bem legal do Airbnb, que todo mundo conhece. Então eles em 2009, eles eram uma startup pequena, que eles não tinham faturamento nada, eles ganhavam $200 por semana. E só que eles não sabiam o que estava acontecendo. Porque, e aí? Por que eu não tenho faturamento? Só que aí eles participavam do, acho que é iCombinator, que é uma aceleradora lá nos Estados Unidos do Vale do Silício. E o Paul Graham, que faz parte do iCombinator, ele foi lá e deu uma ideia para eles. Que ele foi lá no site deles, começou a ver todos os anúncios, todas as coisas das casas e viu, meu, só tem as fotos, tem má qualidade. Como você quer que as pessoas vão lá e aluguem, usem o Airbnb se ele não consegue ver realmente como é a casa que ele vai passar uma temporada? Aí ele falou para ele: vai lá para Nova York, vê todas essas casas que você está colocando nos seus anúncios e tira fotos com qualidade e atualiza no seu site. Porque antes, o que eles mais pensavam, que é meio que ele fala que a mentalidade do Vale do Silício é você ter soluções tecnológicas e escaláveis. Só que você não pode pensar só isso no seu negócio. Quando ele foi lá, tirou essas fotos e atualizou, o faturamento dobrou por semana. Então ele viu que ele precisava de uma mudança não só tecnológica, mas também do experimento, da experiência do usuário. Então com isso ele começou a aplicar o Design Thinking dentro do Airbnb. E todo novo funcionário que entra lá, ele paga uma viagem para ele na primeira semana. E sei lá, passa um relatório para o cara lá descrever como foi toda a experiência dele, para ele continuar a melhorar, aplicando todas essas ideias. Então esse é um caso muito legal, que mudou totalmente a empresa. Então as 4 grandes mudanças de pensamento, que é a decisão centrada no ser humano, então questionar as questões, então naquele processo que você está na imersão do problema, você gera várias questões. Então você tem que sempre questionar as próprias questões que você fez e dos outros funcionários, da sua equipe mesmo. Então, construir para pensar. Então, na verdade, você constrói seu protótipo para você pensar nele, para ver se aquilo realmente resolve. E a iteração. Então, sempre vai passar por todas as fases e melhorando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, a última frase: para conseguirmos alcançar um futuro diferente, precisamos primeiramente uma mudança de comportamento. É por isso que hoje o design mais importante é o invisível, aquele que trata de crenças, hábitos, valores e sistemas. Então, as referências, tem esse livro aqui do Design Thinking, que na verdade esses 2 livros aqui são de graça, você acessar esses links aqui você consegue baixar. Esse outro aqui é o Design Thinking Brasil. E esses 2 sites, que falam sobre a trajetória do Airbnb. Então, obrigado.